Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o indicador técnico que ele será plotado no gráfico, numa janela separada do gráfico de preço. Pessoal, eu vou aqui no Meta Editor, eu vou no diretório Indicators, eu vou na pasta CAP03, eu vou criar um novo arquivo, indicador personalizado, avançar. Eu vou dar um nome de volume só, ok? Vou avançar. Aqui vou selecionar só a primeira opção mesmo, Calculate, ok? Vou avançar. E aqui nessa janela eu vou fazer diferente, eu vou selecionar indicador em janela separada. E aqui eu vou adicionar algumas opções de plotar, ok? Então vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar, clicar uma vez em adicionar, e aqui em Label eu vou digitar volume, em tipo eu vou clicar duas vezes e vou selecionar histogram. Em cor eu vou selecionar essa cor verde aqui, ó, que chama Dark Green, ok? E vou concluir. Perceba que quando ele abre o código, ó, ele já abre com as definições, as propriedades do indicador já prontas, inclusive já até com a variável global aqui, o buffer, também já definido. Ó, ele já define um buffer chamado volume buffer. Ele inclusive inicializa, né, ele já mapeia também usando a função setIndexBuffer. Ele faz isso tudo sozinho, só pelo fato da gente usar aquela janela de configuração lá. E aqui, ó, os properties, né, ele já coloca o indicator label 1 como volume, indicator type 1 draw histogram, a cor ele colocou como dark green, o estilo sólido, e aqui a espessura ele colocou como 1. Também colocou o indicator buffers como 1 e o plots também como 1. E aqui ele colocou a propriedade Indicator Separate Window, que vai ser numa janela separada, ok? E agora ficou mais fácil da gente criar nosso indicador, né? A gente só precisa, aqui na função onCalculate, dizer o que a gente quer, qual será o cálculo que a gente quer fazer para mostrar o nosso indicador na tela. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou abrir o MetaTrader, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o volume, esse volume aqui, ó, e vou mostrar como forma de um histograma aqui embaixo, ok? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. A gente viu na aula passada como que a gente consegue otimizar o código, né, usando o Prev Calculate. Então, eu vou usar aqui o Prev Calculate, igual, quando ele for igual a 0, eu vou fazer aquelas iterações, certo? Se não, eu vou pegar o valor da barra atual. Então aqui dentro desse if eu vou fazer o for, que são as minhas iterações, né? Aqui eu vou declarar o índice, receberá o valor de 0. E o índice ele tem que ser menor que o weight total. E ele será incrementado de 1 em 1. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Então, o meu volume buffer do índice, ele receberá o volume do índice. Ok? Se o Prev Calculate não for igual a 0, o volume buffer ele vai receber do candle atual, né, do valor atual, que é aqui o rate total menos 1. Lembrando que o índice começa no valor 0, então a gente pega o valor da nossa série temporal menos 1, o valor do total da nossa série temporal menos 1. E aqui a gente vai pegar volume, a mesma coisa, né? O índice dele é o rate total menos 1. Ponto e vírgula, vou salvar, vou compilar, ele não mostrou nenhum erro, certo? Aqui ele mostrou
só voltando aqui, ele mostrou dois warnings, pessoal, que é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. Perceba que o nosso buffer, obrigatoriamente, ele precisa ser do tipo double, certo? O nosso volume, aqui, ó, se você perceber, os nossos dois parâmetros referente ao volume, eles são do tipo long, né? Eles são do tipo maior que o double. Então aqui esse warning, o que ele quer dizer é que a gente pode, ao passar um dado do tipo long para uma variável do tipo double, a gente pode perder dados, ter uma perda nos dados, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai converter esses tipos usando um que a gente chama de casting, né, ou typecasting, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero converter esse volume que é do tipo long para o tipo double. Então entre parênteses aqui, eu só coloco para ele que ele será do tipo double, ok? Vou colocar do tipo double aqui, vou salvar, vou compilar e aí vocês vão perceber que esses dois warnings aqui vão desaparecer. Eu vou compilar novamente e agora sim ele desapareceu com o warning, ok? Inclusive, se vocês quiserem entender mais sobre esse tipo casting, né, com a conversão de dados, eu sugiro que vocês venham aqui no site do MQL5, em elementos básicos da linguagem, ó, em tipo de dados, ele tem aqui, ó, conversão de tipo, ó, typecasting. E aqui ele mostra como você pode converter os dados, né? Os tipos que podem ser convertidos, né? Então, por exemplo, double aqui, ó, você pode converter de acordo com essas setas aqui, né? Por exemplo, o double, né? O int ele pode ser convertido para double, o long pode ser convertido para double, o float também pode ser convertido para double, mas o double ele não pode ser convertido para long, nem para int nem para float, né? Perceba que a direção da seta mostra qual tipo de dado pode ser convertido para qual tipo de dado, né? Então, lembrando que o long pode ser convertido para double, mas o double ele não pode ser convertido para long, por exemplo, tá? Então, se vocês quiserem entender melhor como funciona essa conversão de tipo, né, o typecasting, dê uma lida nesse material aqui, ok? Voltando ao nosso código aqui, então o que a gente está fazendo é convertendo o tipo long aqui do volume para o tipo double para atribuir esse valor aqui no nosso buffer, que é o volume buffer, ok? Novamente eu compilei aqui, não deu nenhum erro, nenhum warning, e eu vou executar o nosso indicador aqui no nosso MetaTrader. Então eu vou pegar aqui o indicador volume e vou arrastar aqui para o gráfico, ele aparece a janela aqui, né? Eu vou dar um OK, ele mostra aqui o nosso indicador já plotado em uma janela separada, ok? Inclusive vou remover ele aqui, eu vou excluir o indicador, vou voltar aqui no código e eu vou pedir para a espessura do nosso indicador ser uma espessura um pouco maior, vou colocar 4 aqui, vou salvar, vou compilar e vou executar novamente aqui, ó. Eu percebo que ele ficou com uma espessura maior, né? E dá até para ver a cor agora, que ela ficou verde. Ok? Então, nessa aula é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com esse indicador aqui de volume, só que a gente vai trabalhar com cores, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vendo que esse indicador aqui, o volume ele pode ser maior que o volume anterior, a gente vai trabalhar no sentido de mudar as cores dele. Então, por exemplo, se o volume atual for maior que o volume anterior, ele vai ficar numa coloração, ele vai ficar na cor verde. Se ele for menor que o volume anterior, ele vai ficar na cor vermelha, ok? Então espero vocês na próxima aula.